Salve, salve, como temos dito sempre, hoje mais uma edição do Podes Crer, o podcast do conhecimento. Hoje com um grau de relevância ainda maior, porque a gente vai transitar por um tema que é base para toda a vida, para toda a civilização. Vamos tratar de educação, processos educacionais, gestão, sala de aula, enfim, todas as temáticas que circundam o tema da educação. Hoje conosco um grande professor, um grande gestor que tem feito a sua vida, a vida na educação. Já conosco, depois da vinheta, Gilson Figueiredo, do Podes Crer Gestão. Pois é, como eu dizia agora há pouco, a gente está hoje com um tema interessante, um convidado ainda mais especial ainda, e a nossa temática hoje, como eu coloquei, vai transitar por esse espaço que é a educação. Mas antes, César, como é que estão as redes sociais do Podes Crer? Poderiam estar melhor. E eu vou dizer agora como pode ficar melhor. Olha, você que já nos acompanha, se você já é inscrito, por favor, ative o sininho das notificações, deixe lá ele pretinho, escuro, né, para que você receba todos os nossos episódios quando a gente postar, tá certo? E deixe o like, gente, isso nos ajuda demais, isso faz com que o YouTube entregue um pouco mais o nosso trabalho. E a gente está aqui fazendo isso por vocês. Professor, o senhor falou isso tudo e esqueceu de dizer que é um grande amigo nosso, né? O Gilson Figueiredo, sem a gente amarrar o tempo, dizendo que o tempo é inexorável a tudo e para todos, é um colega de datas antigas. E olha que eu estou usando a expressão antiga e não velha, porque o Gilson pode até ser antigo, mas não é velho. Não, ele foi meu professor quando eu era criança. Né? Isso. Gilson, seja bem-vindo ao Podes Crer, o podcast do conhecimento. Eu muito honrado, agradecido, até por encontrar você, parceiro de longas datas, e um amigo maravilhoso que é o César, que aqui tenho a honra de estar com ele, trocando aqui ideias. Enfim, orgulhoso e sensível a esse contexto. Professor Gilson, viu, professor Damião, é natural lá de União. Né? Ele graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Piauí e em Direito pela UESP. Possui especialização em Gestão Escolar pela Faculdade Ari Sá, Fortaleza, e é CEO do Colégio CPI, né? Um colégio que ainda hoje está firme e forte, como se diz. Professor Gilson, vamos começar aqui. Você nasceu na cidade ou algum povoado ali de União? Eu sou da cidade de União, aqui perto de Teresina, e ainda muito cedo vim para Teresina para estudar, como a maioria das famílias do interior vem. Seu pai de União e sua mãe também? Todos os dois. O nome? Gilberto Medeiros e Maridos Remédio Figueiredo Viana. Quantos irmãos? 6. 6? 5, 6 comigo. 5 mulheres e só eu de homem. E só você de homem. Quando é que veio para Teresina para estudar, professor? Eu vim para Teresina naquele tempo, as pessoas, quando terminavam o ensino fundamental 2, que a gente chamava de ginásio, eu vim para estudar aqui em Teresina, fazer eletrotécnica. E formei em eletrotécnica. E aí, por coincidência, tinha uma professora que ela, dando uma aula, e ela fez um comentário, e eu disse, não poderia ser diferente? E ela disse, pois venha dar no meu lugar. Vixe. E na ocasião, com brincadeira, eu fui. E aí depois fui fazer um cursinho no Andrés e conheci o professor Osias, que o Damião lembra muito, e convidou-me para que eu fosse fazer um teste para ser professor de português. Então logo eu só fiz passar no vestibular e fui logo. Aí eram 4 professores na ocasião, eu fiz um bom teste, e o Milton Oliveira, um grande amigo, ele disse para mim, professor, você tem muito talento, mas precisa aprender da aula. Então você vai aprender da aula aqui no Andrés. E ele me botava para dar aula todos os dias com algum professor experiente para que acompanhasse a minha desenvoltura, didática. E aí umas dicas e moldando ali o futuro professor. E aí eu fui dar aula no Andrés, na época uma escola muito grande, depois Dom Barreto, Colégio das Irmãs, enfim, muitas escolas de Teresina. Muito bem. Foi uma escolha ou foi uma oportunidade a língua portuguesa? Olha, eu me formei em eletrotécnica, nem está aí no currículo aí, né? Pois é. Pois bem, porque na ocasião as pessoas que não podiam estudar em escola particular, elas iam fazer curso técnico.
E eu fiz eletrotécnica. Mas, e aí eu passei para letras e fui logo ser professor. Muito bem. A gente esqueceu, eu esqueci de perguntar, me perdoe. Quantos filhos, professor? Filhos? Sim. 2. 2, qual a idade, quem são os nomes? É o Daniel, Guilherme. Daniel, ele é formado em Direito e o Guilherme em Fisioterapia. Qual Um mora em idade? União, outro mora aqui. Qual a idade do mais velho? O Daniel, ele inclusive casa daqui, no próximo mês, ele já tem 32, 33 anos. Rapaz, hoje em dia os homens estão mais sábios. As mulheres também, né? Casando com 30 anos. Eu com 27 anos era pai. Mas sabe por que era isso, César? O tempo, ele, a depender das circunstâncias. E eu, por exemplo, eu hoje sou um professor de 63 anos de idade, assim como o Gilson. Eu entrei na universidade no ano de 84 e naquele mesmo ano eu já comecei a dar aula. Então, a gente foi forjado no exercício prático da profissão. Diferentemente da turma mais jovem, que termina um curso inteiro, faz isso, faz aquilo, para depois ingressar na sala de aula. Então, nós aprendemos fazendo. Se dá o luxo até de fazer primeiro uma especialização para depois começar a dar. Mas, Gilson, a gente vai agora amiudar essa prosa, essa conversa, mas mesmo pelo campo do magistério, pelo exercício prático do ensinar, do emergir a uma sala de aula e ir lá viver as mais diferentes experiências. Você começou pelo Andrés. Eu dei aula no Andrés em 86, 87. Eu acho que você ainda estava lá nesse período? Eu entrei em 85. Pronto. Então eu pergunto a você, que diferença você encontraria, você poderia dizer para nós, como professor, depois a gente vai mergulhar no universo da gestão, que diferença você encontra? Porque como gestor você hoje contrata professores. Você encontra entre os profissionais que foram, por exemplo, colegas seus em 85, 86, 87, para os professores que você contrata hoje no CPI, por exemplo. Pegando assim duas épocas diferentes, dois profissionais, dois perfis, que diferença você consegue identificar? É uma diferença até grande. Por quê? Porque o profissional, não sei se eu estou sendo saudosista, daquele tempo, a gente tinha um zelo muito grande, assim, a gente era professor mais por paixão, por entusiasmo. Eu não sei se a turma hoje é professor por entusiasmo, por paixão. Quantos dias eu fiz direito, por exemplo? Fez o exame da ordem, professor? Não, eu só fiz passar no vestibular, mas formei. Formou, né? Formei. O que aconteceu, eu posso quebrar aqui, Damião, quando eu formei em direito, o colégio deu um salto. E aí eu fui fazer MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, que eu nem coloquei no currículo. E aí eu fiquei preocupado, porque a escola Teresina é grande, depois quebra, desaparece do mercado. Então você pensou, se eu não montar esse cavalo selado agora, eu sozinho, sem sócio, o sócio que eu tinha não quis o projeto. Por que era CPI? Por que CPI? Porque era curso português e inglês. Se você lembra do professor Edvan? Edvan, amigo, um grande professor de inglês. E um dia eu falei, Edvan, a gente não vai crescer como curso. A gente precisa partir para a escola. Para a escola. E ele falou, cara, eu não tenho coragem, porque na hora que a gente colocava a escola, as outras escolas tiravam a gente. E não dá para viver do curso. E eu, solteiro, não tive medo nenhum, fui. Muito corajoso até. E aí eu comecei com uma pequena escola, e aí foi o ano que eu formei em Direito, e aí eu disse, cara, se eu não aprender gestão, eu vou fazer escola sem conhecimento técnico nenhum. E eu lhe digo com certeza, César, você não faz uma empresa hoje sem conhecimento técnico, sem saber o que está fazendo. É impossível. Porque todos os mercados são muito competitivos. Qualquer negócio que você imaginar é muito competitivo. Então cabe bem agora ele responder a sua pergunta, a diferença dos profissionais de antes e agora. A gente costuma dizer, Gilson, que não há mais espaço para o amadorismo. Ou você se profissionaliza, ou você dança Damião, no processo. hoje o mercado ele ficou muito competitivo e é bom também. É ótimo. Ele é bom. Ótimo. Os bons ficam. Os bons ficam. Em qualquer segmento. Outra coisa, Damião, o fraco te enfraquece e o forte te fortalece. Então você precisa estar, ou você se adapta às mudanças, às inovações, ou você desaparece do mercado. É justamente isso que eu perguntar nesses 40 anos, né? Esses desafios e essas transformações, né, no campo da educação ao longo desses anos.
que é que você poderia aqui, se é que dá para resumir isso? Olha, educação, César, só se faz com muita paixão. Porque educação é um mercado que você lida com uma coisa muito sensível, que é a gente. Você imagina você entregar um filho seu de 2 anos ou até de 1 ano para uma escola, e ela vai ter aquela obrigação de formar, de transformar a pessoa. Nós não podemos brincar de fazer educação. Educação não se brinca. Por quê? Porque você está formando pessoas, transformando pessoas que vão transformar o mundo depois. Portanto, ou se faz com muita seriedade ou não se meta, porque você não tem direito de atrapalhar, de canalizar a pessoa para aquilo que não seja... O senhor acha que houve até uma comercialização? Hoje, Transformar a escola sempre só houve. E aqui sempre nós vamos bater uma bola. sempre houve comercialização. O que acontece é o seguinte, não dá para... O consumidor ele é muito consciente hoje de tudo. Então, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Ó, nesse papo aqui com o Gilson, diferentemente da maioria, eu estou falando aqui porque a gente está, de fato, entre muito bons amigos. Nós vamos fazer provocações. Sim. Eu estava propondo, Gilson, no começo, e volto a fazer essa provocação com relação aos professores. Claro que dando desconto do tempo. Alguém forjado como eu e você na década de 80 tinha um outro ambiente, uma outra formação, lógico. Agora, 2020, quando a gente vê as gerações, por exemplo, eu sou de uma geração identificada como geração baby boomer, que tinha algumas marcas, por exemplo, ter uma casa própria, ter um carro. Hoje, Gilson, eu faço palestras no Piauí e fora do Piauí. Na hora que eu me apresento, eu digo lá, professor doutor Damião de Carvalho Rocha, filho de Antônia da Paz e Luiz Rocha. Porque eu tenho origem. Então, assim, por isso eu estou perguntando a você, Damião, como gestor, aqueles professores lá da década de 80. Você lembra que naquele tempo a gente tinha muito médico professor, advogado professor, dentista professor. Porque ser professor era muito prazeroso ser professor. Hoje, dificilmente você vê um médico em sala de aula hoje, a não ser que seja na faculdade. Está certo? Então, são poucos. Então, existiam muitos profissionais que queriam ser professor por gostar de ser professor. Eu lamento dizer, César, mas as piores notas do Enem são para quem vai ser professor. Então, eu não sei se as pessoas estão sendo professor por entusiasmo, por gostar de ser professor, por gostar de transformar as pessoas. Se você não gostar de gente, se você não for uma pessoa que gosta de educação, até peço, não se meta com a educação. Quer dizer, Gilson, que as notas mais baixas hoje são daqueles que procuram as licenciaturas? Lamentavelmente. Como é que você vê essa? Assim, eu vejo, o próprio governo ele tem interesse em motivar, ele patrocina. Existem programas assim. Mas as pessoas, eu não sei por que elas não querem ser professores. Como é que você avalia esse cenário, professor? Por que disso? É difícil. Esse cenário atual na educação brasileira. Eu não sei te dizer de maneira bem didática e clara, porque, assim, o que eu posso te dizer é que muitas pessoas são professores, talvez, isso é uma opinião, nem nada embasado em coisa nenhuma, talvez porque seja uma matéria fácil, uma disciplina, uma área fácil de passar. E aí o mercado ele sempre foi aberto para profissionais do magistério, mas hoje, Damião, o mercado eu sinto que ele carece de professores. Eu quero, inclusive, aproveitando essa sua deixa, como eu sou professor de universidade pública que lida com a formação de professores, inclusive a grande questão é, os professores que a gente ajuda a formar hoje, eles têm um gap muito grande entre o que é formado, o que é preparado no ambiente acadêmico e a vida que, de fato, eles vão experimentar no chão da escola, como se usa muito essa expressão. Ou seja, às vezes a gente dá uma preparação teórica e essa distância é diminuída por 2 áreas que são o estágio. O estágio leva o menino para dentro da escola e lá ele vai ver como é que funciona a gestão da escola, como é que funciona o processo pedagógico propriamente dito, mas é muito curto ainda, é um período muito efêmero que não dá para deixar aquele menino relativamente pronto para ir para uma sala de aula. E aí muitos fazem determinados outros cursos. Mas, assim, o que é que eu quero dizer para puxar essa nossa conversa aqui? Hoje, isso acontece na Federal do Piauí, acontece na Estadual do Piauí. Eu tive recentemente na Federal do Norte Tocantins,
numa palestra sobre isso. Todas as licenciaturas estão esvaziadas, todas. Turmas com 10 alunos, com 15, com 12, com 7, com 11. Hoje encontrei um cara de química, que diz que a turma dele vai acabar com 2 alunos. Ele está terminando a graduação com 2 alunos na sala. Você imagina o quanto isso é caro para o governo manter uma universidade com a turma com 2 alunos. Então, Gilson, eu disse isso para chamar aqui para a nossa mesa de conversa esse papo. Acho que a baixa remuneração, a desvalorização no ambiente da própria sociedade. Professor, outro dia no Rio Grande do Norte, um professor sofreu uma agressão por um aluno de 9º ano, ele estava só aplicando a prova, não tinha nada a ver com o aluno, estava aplicando a prova, de repente o aluno tirou da bolsa um martelo e foi bater no professor. Então a violência física, a desvalorização, os baixos salários, as precárias condições de trabalho em muitas escolas. Você vai na zona rural do interior do Piauí, e talvez União, não sei se é diferente, mas em muitas cidades do Piauí, as escolas não têm nem banheiro para professores, não tem a sala dos professores. Então há todo um processo de proletarização do professor e do magistério enquanto formação. Damião, eu sempre trabalhei em escola particular, a vida inteira. Eu sou professor de escola particular e trabalhei nas maiores do Piauí. Eu posso te adiantar, Damião, o professor da escola particular não ganha mal. Eu acho que não ganha mesmo, não. Eu concordo com você. Ele não ganha mal. O que se percebe é que o aluno, ele não, se você fizer uma pesquisa hoje, quem é que quer ser professor? São poucos que levantam a mão para dizer, eu quero ser professor. É verdade. Eu me interesso por ser professor. Para fazer um comentário, eu acho que vou estar exagerando, mas não tanto. Se você fizer uma pesquisa hoje para saber quem é que quer trabalhar, são poucos que vão. Bom, aí essa conversa mais ampla, mais complexa. Eu falo isso porque eu tenho um exemplo, mas fica para a próxima. Gilson, vamos aqui para um outro. Agora eu quero tratar com você falando do professor, que na sua leitura, o professor de hoje, ele é mais, vamos dizer, ele não é que ele seja menos professor, não é, mas ele é menos comprometido, talvez ele tenha uma formação menos apaixonada, como a gente teve no passado. Mas eu queria te perguntar outra coisa. Agora, entrando para o Gilson Figueiredo, gestor de uma escola privada. Há 30 anos atrás, as famílias tinham 4, 5 filhos. As escolas públicas não eram tão boas, inclusive em estrutura e até em mão de obra mais qualificada. Hoje, as famílias de classe média têm um filho, 2. A escola pública certamente melhorou, a gente percebe que melhorou na estrutura física, na contratação de variados profissionais. Como é que está esse mercado hoje da rede privada no processo de competição? Não é uma competição mercadológica, mas no sentido de que disputa o mesmo aluno. Você vê que o aluno da escola pública, ele recebe um programa, um pé de meia para ir para a escola, para receber dinheiro. Como é que a gente está, como é que o CPI, como é que o Gilson está lidando com esse momento tão competitivo da escola? Professor Damião, existem várias camadas sociais. Então, é natural que o aluno da classe A, B, ele nunca vai para uma escola pública. Até porque você não pode desconsiderar a cultura da região. Sim. Teresina, culturalmente, é assim. As pessoas que têm uma condição favorável, elas não vão botar o filho na escola pública por uma questão cultural, às vezes. Porque o que se sabe é que a escola pública melhorou muito. Ela evoluiu, está evoluindo, tem vantagens, mas assim, é porque na nossa cultura, as pessoas que têm uma condição favorável, elas não botam o filho na escola pública. Professor, isso cheira a preconceito, não? Não sei se é preconceito, é uma questão até cultural. Confiança mesmo. Confiança também. Cultural. Tem um lado da confiança, tem um lado da segurança, tem um lado da... Às vezes o filho mais velho passou por aquela escola, o primo passou por aquela escola, a família andou lá, né? Agora é isso. O que acontece é que, às vezes, a sociedade ainda não confia 100% na escola pública. Ainda não confia 100%. E por isso que mesmo que o governo, com o benefício que ele dá, às vezes ele não tira o aluno da escola particular. Ele vai tirar se a pessoa não puder pagar. Professor, a gente conversando antes aqui, o senhor falou que a tecnologia não vai substituir, por exemplo, um médico. Mas aquele médico vai ser substituído por outro médico que acompanha a tecnologia. Então, assim, como é que o senhor vê esse impacto da tecnologia na educação hoje? A internet, a inteligência
né, artificial nesse processo de César, ensino-aprendizagem? O nosso modelo de educação, Damião sabe muito bem disso, ele é do século XVIII. É o mesmo. Não tem nada que pareça uma cadeia mais do que uma escola. Hora para entrar, hora para lanchar, todo mundo uniformizado. Alguém que sabe vai ensinar para os outros. A gente ainda não acompanhou essas tecnologias. O aluno ele senta ali 7 da manhã, ele vai sair 1h30 da tarde. Ele passa o dia inteiro na sala de aula. É o mesmo A escola é chata, Gilson? A escola é desagradável? A escola é pesada? Ela está porque o aluno de hoje, Damião, ele é diferente do dia antes, né? O aluno ele não tem paciência de ficar ali 50 minutos olhando para um professor. Até porque ele tem as tecnologias na mão dele. Então, ele não espera pelo professor levar o conhecimento. Às vezes, ele vai à frente do professor. Então, o que eu acho que a escola podia ser mais moderna, acompanhar as tecnologias, interagir mais, porque a tecnologia não tem como você tirar. Sem dúvida. Aquilo que já existe, quando você nasceu, é natural. Como é que você consegue tirar a tecnologia de um aluno, rapaz? Não consegue. Você não consegue. Como é que você vai fazer uma aulinha ali, você explicando no quadro como é que é uma guerra, como é que é isso e aquilo, quando ele tem tudo visível, palpável, no celular dele, no computador dele? Mas tem que haver uma mistura, tem que mesclar, porque os pesquisadores hoje em dia, alguns psicopedagogos falam que a escrita tradicional ainda mantém uma relevância muito grande no processo de aprendizagem. Já está comprovado que, por exemplo, escrever, você memoriza muito mais do que digitar. Sem dúvida. Né? Então, assim, esse modelo que o senhor disse que é antigo, eu acho que ainda tem suas vantagens. O que está faltando é integrar isso à tecnologia, ao acesso à tecnologia. É você entender que o tempo mudou. As coisas mudam. Não tem como você retornar mais, não. Agora, o que você não pode desconsiderar é que algumas situações em escola não tem como você não resolver. Tipo, não existe escola sem disciplina, sem valores. Em contexto nenhum. Não bagunça tudo. Não bagunça. Tem um autor que o Damião conhece muito, que é o John Locke. Sim. Ele diz que onde não há lei, não há liberdade. Então, o que acontece é isso. Você tem que acompanhar uma mudança, tem que acompanhar os tempos. E não é tirar o professor da sala de aula, que isso não vai acontecer. Não é tirar... É impossível isso acontecer. Mas é tentar trazer o aluno para a realidade que ele já vivencia. Olha, Gilson, ou seja, nós temos dados. É uma realidade tecnológica em casa e não acontece a mesma coisa quando ele entra na escola. Olha, você imagina você entrar 7 horas da manhã e sair 1h30 da tarde, ali olhando para um professor, aquele negócio, quando ele não tem mais paciência, quando ele não tem mais... Assim, quando ele é naturalmente ansioso, porque a tecnologia o tornou ansioso. Assim, não é que você vai abrir mão do professor, é impossível. Não, impossível. Claro. Mas o professor ele tem que ser um mediador, ele tem que ser um catalisador, ele tem que, sabe, usar as tecnologias que são disponíveis. Mas o senhor acredita que está na hora de mudar, de começar uma mudança nesse processo? Acho que tá. Na verdade, Gilson, me permita, eu acho que esse processo de mudança, ele já está em curso. O que acontece? Como em todas as áreas, a gente tem professores que são muito mais protagonistas do que outros. A gente tem gestão de escola que é mais avançada do que outras. E esse conjunto de camadas entre quem está mais avançado e quem está menos, a gente sempre temos e vamos continuar a ter. Mas, diante disso, em que a gente discute, e você cita a questão da disciplina, dando como marca, por exemplo, a escola do século XVIII, a escola que a gente tem, que foi instituída no século XVIII, a partir do processo da Revolução Industrial, sim, era uma escola que forjava a mão de obra para o mercado de trabalho. Certo? Então, daí o horário, a disciplina. Técnica, para você ter uma ideia, aí eu falo para todos aqueles que nos veem e nos escutam agora, que o relógio ele foi colocado primeiro na fábrica. Por quê? Porque a fábrica tinha que trabalhar com o tempo exato da produção. Depois o relógio vai para onde? Para a escola. Também tem a ideia de marcar o tempo no sentido de ver o que é tempo útil. É aquele tempo em que você produz alguma coisa efetivamente. Mas, voltando, Gilson, para a escola, e aí eu queria fazer essa interação com você,
A escola que a gente tem hoje, a escola brasileira, ela é uma escola, como você muito bem disse, ainda muito moldada, muito estruturada, com alguns interesses de reprodução de valores. Por exemplo, existem 2 modelos clássicos de escola, a chamada Escola da Ponte, que é uma escola clássica de Portugal, em que os alunos de diferentes níveis, eles trabalham numa perspectiva colaborativa e aqueles que sabem mais ensinam os que sabem menos. Aí tem autonomia, aí tem disciplina, aí tem uma organização própria do processo pedagógico que aquela escola tem como estrutura de funcionamento. Aí a gente vem para cá... Mas há os que criticam, dizendo que os mais preparados acabam se atrasando um pouco. Não, mas não é verdade. Por que não é? E aí eu queria chamar a atenção para esse debate aqui mesmo. O que acontece? Nós somos educados no modelo, e eu vou lembrar que a maior educadora que eu tive na minha vida, que foi minha mãe. Mamãe dizia assim, olha, se você brigar na escola e apanhar, você vai apanhar lá e vai apanhar aqui. Então não brigue. Ou corra. Mas o que ela queria dizer na prática? A gente tinha, Gilson, uma formação voltada para a competição. O aluno tem que ser melhor do que o outro, você tem que ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor da escola, você tem que passar em primeiro lugar. Quando os modelos mais atuais falam da colaboração. A gente não vai evitar nunca a competição, mas se a gente disseminar a ideia de colaboração, de que um ajuda o outro, aquele que sabe menos busca aquele que sabe mais de modo muito, vamos assim dizer, autêntico, ajuda aquele que sabe menos, a gente cria uma relação de colaboração, uma relação de cumplicidade, uma relação de respeito, e o processo pedagógico anda. Nós temos centenas de escolas no mundo que tem essa política e funciona bem. Professor, mas aí... Então, só para eu concluir, Sim. então o modelo hierarquizado, de disciplina, de uma grade curricular extensa, pesada, com professores autoritários, é que não funciona. É exatamente isso. Não funciona. Mas é difícil, professor, num ambiente de competição, haver essa colaboração desse nível que o senhor está falando. Mas é necessário. Mas não existe. Ninguém, até hoje, não, rapaz, eu não vou ensinar ele, não, que ele vai brigar comigo. Eu não estou dizendo... O objetivo hoje, o que é ainda? É Enem ainda, é você entrar no vestibular, entendeu? Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que é necessário a gente reverter, sabe por quê, Gilson? Cada vez mais a gente tem profissionais, e eu vou dar um exemplo clássico aqui, que são apegados demais à materialidade financeira e quando entra o que seria, por exemplo, um paciente, ele vê como cliente, se pode pagar ou se não pode pagar. E o atendimento é mensurado em razão do quanto a pessoa pode pagar. Isso para falar de uma área da saúde, por exemplo. Em educação, infelizmente, tem gente que também vê isso. Ao invés de ver um potencial estudante, um potencial aluno, um promissor, sei lá, médico, advogado ou engenheiro, vê alguém que possa ou não pagar a mensalidade. O que eu quero dizer, na prática, é que a gente precisa mesclar esses processos e levar a humanização para todo e qualquer processo de formação. Você e não como acha? é que o senhor poderia, então, dizer que uma escola está cobrando caro ou está cobrando barato? Pelo nível dos professores? Não, eu acho assim que não existe preço barato ou preço caro. Existe o que você oferece. Se você oferece, por exemplo, professores qualificados, uma estrutura pedagógica funcional, equipamento de excelência, então você pode cobrar por aquilo. É claro que quem vai, se a gente está falando de rede privada, vai quem pode pagar, quem não pode não vai. Então, se o senhor contradiz, que é a questão do cliente. Se o cara se ele tem um alto patamar, não só de conhecimento, de capacidade, mas também de equipamentos, é claro que ele vai cobrar mais caro. Sim. Né? E aí, assim, não tem como cobrar menos, porque quem pode pagar está lá já para ser... Então, assim, essa competição que o senhor fala, essa colaboração na competição, eu acho um pouco exagerando utópica. É humanitário demais, né? É utópica até, a gente não vê isso. Mas, professor, falar um pouquinho agora da sua experiência como CEO, né? Como empresário, né? Nessa sua experiência desses mais de 40 anos, como professor, quais foram os seus maiores desafios como dono de escola, não como professor, e como o senhor resolveu, como é que o senhor avalia também o presente hoje? Está mais fácil, está mais difícil? O maior presente para a gente, professor e gestor de escola, é quando você vê o seu aluno numa situação muito favorável. Qualquer um de nós se orgulha muito quando encontra um ex-aluno, que é um médico, que é um juiz, que é um
uma pessoa bem sucedida. Que é um professor. Que é um professor. A gente torce muito. Acho que o professor e o pai, a mãe, a família, é o profissional que mais torce para ver o aluno numa situação melhor do que a dele. Então, eu fico muito triste quando eu perco um aluno, tipo, quando ele desiste, quando ele não passa, quando ele, sabe, ele se desmotiva. Para mim, é uma perda. De forma que a maior alegria que a gente tem como gestor é a transformação de pessoas mesmo, ver pessoas melhorarem todos os dias, saber que você pega praticamente uma folha em branco e devolve ela preenchida com valores, com situações que vão servir à sociedade, o mercado. Sim. Para nós é um maior orgulho. Você, como empresário, então, não teve nenhum momento assim que você pensou, rapaz, eu vou desistir? Ou seja, eu estou falando de dificuldades. Como é que foram esses momentos difíceis? Como é que você superou? O empresário hoje, o que te trouxe até aqui, César, não te garante daqui para frente. Interessante isso. Então, ajuda, mas não garante. Não te garante daqui para frente. Qualquer coisa que você viu hoje, amanhã você vê, nem existe mais. O Damião conhece exemplo de escolas que eram gigantes outrora e hoje nem existem mais. Então, o desafio de ser gestor é muito complexo. É aquilo que eu lhe falei. A gente, normalmente, quem é que vai ser gestor de uma escola? É um professor. Só que o professor ele tem que ser administrador. Nem sempre um bom jogador é um bom técnico de futebol. Verdade. Então, aliás, na maioria das vezes não. Né? Às vezes não. Você falou uma coisa... eu quero pegar uma Ainda coisa só... que eu fui com você para São Paulo, naquela Feira Educar. Sei. É interessante, César, isso aqui, porque tinha uma feira de educação e a partir de um certo ano, eu não sei se 2002, 2003, ela começou a fragmentar. Tipo, tinha sala só para gestores, tinha sala para professores, tinha sala para empreendedores. E eu entrei numa sala, Gilson, que eu nunca esqueci. O cara perguntou: você é um professor que virou empreendedor de escola ou você é um dono de escola que quer ser professor? Nunca esqueci isso. E aí ele disse assim: olha, se você é um dono de escola, mas que age o tempo todo como professor, você vai dar mais desconto do que o que deve, você vai fazer o que não pode. É justamente isso aí, porque a cada professor eu tento descobrir como é que ele vê a profissão dele, né? A gente já sabe aí do que deixa um professor feliz, quer ver um ex-aluno bem sucedido. Mas você falou uma coisa antes da gente começar a entrevista, e aqui eu estou diante não só de um professor, como um empresário da educação. E o que atrapalha, e aí eu quero saber, atrapalha a educação ou atrapalha a gestão? Porque você acabou de dizer que tem que ser um administrador. O apego. Você falou, o apego atrapalha... O que destrói qualquer negócio é o apego. Porque você... Qualquer negócio. Às vezes você se apega à situação e o emocional fala mais do que o racional. César, a escola é um mercado. Pois é que tá, o professor... ganhou mais vezes do CEO, do proprietário da escola, ou o proprietário ganhou mais vezes do professor? O que eu posso te adiantar? Algumas escolas teresianas já não existem mais. Por quê? Porque as pessoas eram somente professores. Elas não tiveram o zelo de estudar gestão. E elas se encantaram porque a professor tem que ganhar assim, o professor tem que ser assado, tem que ter carga horária elevada, tal. E o que matou muita empresa? O apego, porque ele não se preparou para ser gestor. E quem não se preparar para ser gestor não fica em qualquer mercado. Nenhum. Então, o que é que acontece? Você tem que lembrar que professor é maravilhoso. Eu sou professor até hoje. Eu dou aula todos os dias. Eu não conheço nenhum dono de escola com a minha idade que dê aula. Porque a primeira coisa que você faz é sair, às vezes, da sala de aula. Quando você, na presença do aluno, você serve de termômetro, né, Damião? Sem dúvida. Então, o que acontece é, se você não quiser ser somente educador, é muito perigoso você entrar nesse mercado. Mas o senhor dá aula até hoje, todos os dias. Todos os dias. Não porque precisa todos os dias dar aula, porque você gosta também. Isso aí é... Eu sou professor com muita paixão, com muito entusiasmo. Então tá. Entusiasmo em grego quer dizer estar com Deus. Sim. Deus dentro de você. E eu sou professor porque gosto de ser professor.
Assim, é uma profissão que eu adoro ser professor, eu conquistei muita Isso amizade. faz a diferença em qualquer profissão, gostar do que faz. Muita né? amizade, muita gente, sabe, eu conheço. Teresina me recebe muito bem onde eu chego. E, sabe, muita amizade que a gente conquista também. E é o que eu falei no começo da entrevista. Se as pessoas dessem aula com a mesma paixão que eu dou, certamente a gente estaria melhores professores. Não que eu seja um bom professor. Você é excelente professor. Mas eu te digo que eu dou a aula... Agora, como é de desde modéstia. Eu Você queria é um te bom perguntar, professor. Gilson, nessa trajetória, agora mais como gestor, a minha pergunta é para o gestor, Gilson Figueiredo. A gente sabe que existe uma guerra surda no processo de concorrência entre as diferentes escolas. Eu não vejo que seja um ambiente de profissionais tão éticos. O Weber tem um conceito de ética que ele diz assim: há duas éticas em cada um. A ética do servidor público e a ética do cidadão comum. O Weber diz isso. Se o cidadão comum entra para ser servidor público, ele não pode agir no público como ele agiria no privado. Ele fala mais ou menos disso. E quando a gente trabalha com escolas que tem, por exemplo, a gente sabe disso porque eu fui diretor de escola, sou professor até hoje. Inclusive eu tenho alunos que hoje assistem aula comigo na universidade e vão dar aula numa escola X e eles trazem determinados conceitos e comportamentos com os quais eu não concordo, mas por uma questão de formação eu não trato isso com eles. Mas veja bem, nós temos escolas de um nível A, me refiro à excelência de valores de R$ 1.000, 1.200, 1.300, 5.000. 5.000. Nós temos escolas que cobram R$ 800, escolas que cobram R$ 300, R$ 400, escola no centro, escola na periferia. Nós temos um universo bastante largo de escola, né? Como é que anda, Gilson, essa concorrência no sentido da entrega? Ou seja, a gente olha para uma escola e diz assim, rapaz, ela cobra R$ 1.000, lá tem um ginásio poliesportivo, lá tem aulas de idiomas, lá tem isso, a carga horária é X, é Y, e funciona assim e tem bons resultados. Como é que uma escola da periferia que cobra R$ 200, R$ 300 consegue entregar algum serviço de qualidade? Como é que você vê esse cenário, Gilson? Damião, quem tem mais entrega mais. Isso é fato, né? Então é muito difícil o pequeno competir com o grande. Tá certo? O que acontece, Teresina, hoje é isso. As grandes escolas, elas têm estrutura, têm tecnologia, tem o lado cultural que eu já falei há pouco. E agora nenhuma escola sobrevive sem ter resultado. Isso aí é fato. Professor, como é que é feita? Assim, uma curiosidade, não precisa entrar em detalhes, mas assim, porque quando você coloca preço de escola, como o professor Damião colocou aqui, a gente não está aqui falando apenas da capacidade do educador, mas vem estrutura física, algumas têm acompanhamento pedagógico, oferecem um pouco mais de luxo, né? Então, assim, eu acho que a precificação envolve o prédio, o mobiliário, a localização, o que ela oferece de... Uma das situações mais delicadas que o mercado tem, não estou falando de escola, é você saber precificar. Isso é difícil. Como é que você faz para precificar? Qual é a métrica que você usa? Então, muita gente não sabe nem como é que faz isso. Porque o A está cobrando tanto, eu também vou cobrar tanto. Não é então, por aí. isso não existe. Não existe. É por isso que eu falo, não é fácil ser gestor. E escola ficou uma grande competição. É claro que essa competição é muito boa para o consumidor, é muito boa para o aluno, porque ele está ganhando com isso. A precificação é feita em cima dos seus custos, mas se você não for um administrador, como você falou, você nem consegue determinar todos os custos que você tem no processo. A gente às vezes, que Teresina faz muito isso, o Damião sabe disso. O colégio tanto está cobrando tanto, eu vou cobrar tanto. Às vezes você bota o seu preço mais baixo para pegar o aluno. Quer dizer, um pouquinho de cuidado, que é uma diferença entre preço e valor. Nós temos muitos exemplos no CPI, daquele que começou lá pequeno e fez toda a sua trajetória como aluno no CPI. Porque o CPI nós temos a partir de que série lá? A partir de 2 anos de idade. 2 anos de idade. Então, hoje o CPI ele tem uma coisa interessante. Boa parte dos alunos são filhos de ex-alunos. Isso é legal. Isso é Quantas bacana. unidades você tem, Gilson, hoje? A gente tem 4 no centro e uma aqui no Disseu.
Aquela da... São 5 unidades. Ah. Eu quero te perguntar, quando eu provoquei a ideia da competição do mercado, exatamente porque eu sei que tem professores, por exemplo, que são muito bons professores, que dão aula com você lá no centro, mas dão aula numa outra escola da periferia, onde você tem um aluno com determinado comportamento, com determinado nível de vivência, cuja mensalidade é X, e ele está lá na outra escola, com a realidade totalmente díspare daquela dele. Como é que esse professor lida? É capaz de você ouvir, já deve ter ouvido, o cara dizer assim, eu dei uma aula lá de X aqui de menos X, porque é a questão da ética de formação. Existe isso ainda não, né, Gilson? Daniel, se existe, eu fico até muito triste, porque o cara é uma questão de caráter. Sim, de formação. Quer dizer, eu sempre fui o mesmo professor em qualquer lugar que eu trabalhei. Agora, se você faz isso, é uma questão de caráter, é muito perigoso. Agora, lamentavelmente, se existe, eu fico triste, sabe, Daniel? Porque o cara, ele não tem a obrigação de estar naquela escola. Agora, se ele está lá, ele tem que vestir a camisa da escola. Ninguém é obrigado a vestir a camisa de nenhuma empresa. Mas se você está lá, faça o seu melhor com o melhor que você tem. E se você não faz, eu lamento, com tristeza, ver esse profissional ainda. Gilson, em 95, eu era professor do INEC, Dona Lília. E eu andava de ônibus. O ônibus que eu ia para dar aula, 7 da manhã, quebrou. Eu desci, comprei uma ficha telefônica e liguei para o INEC. Para dizer, professora, eu vou chegar atrasado, eu ando de ônibus, o ônibus quebrou. A gente não faltava uma aula por nada, e só faltava em condições extremas. Hoje, Gilson, eu te digo que eu já ouvi muito isso, eu já fui diretor de escola, e por nada ou quase nada, o cara falta uma aula. Já vi. Por isso eu estou te perguntando sobre essa questão da ética profissional, porque não é o que a gente quer, não é o que a gente sente, mas de fato isso acontece. O cara diz assim, a aula que eu ministro na escola pública é um valor, a aula que eu ministro na escola privada Professor, se ele não tem é compromisso com o ética. que ele faz, se ele não tem compromisso com a profissão dele, não é questão de dinheiro, não. Isso aí é... É o que eu estou falando, como ele mas falou isso aqui, ontem, sabe? Gilson, você deve ter visto o jornal ontem, na prova do ENAMED, da formação para os caras terem acesso ao curso de medicina, 12 pessoas foram presas fraudando o concurso. 3 num hotel, no ponto, informando as respostas, e aí a Polícia Federal, muito eficiente, conseguiu descobrir o esquema e prendeu os caras. Aí o cara disse assim, rapaz, um cidadão desse que está fraudando um concurso para ser médico, ele não pode ser médico. Se ele faz isso para entrar no processo, imagina uma vez lá dentro, com possibilidades. Você acompanhou o caso agora, não sei se você está sabendo, faz poucos dias aí, um cara que passou no concurso de um tribunal desse. Passou em primeiro lugar, só que ele tinha colocado que era cotista, ele não era. Perdeu, meu irmão. O cara passou em primeiro lugar. Professor, o senhor falou que tem 4 unidades, aí já tem uma curiosidade minha aqui, né? Mas no caráter administrativo. Você separa as séries por unidade, isso para você como gestor, como proprietário de uma escola, é melhor ou seria melhor num único espaço grande que pudesse abrigar? Se eu pensasse de maneira financeira... Um só lugar. Um só lugar. Entendi. O ideal seria isso, aí seria um sonho de qualquer... O ideal, né? Mas o senhor separa as unidades por idade. A gente separa porque a gente tem um prédio só com aluno de 2 anos. Você imagina alguém de 2 anos no meio de 12. De 12, de 15 anos. Okay. É muito ruim, entendeu? Não é razoável. Não é razoável. E hoje as escolas também, sabe, César, elas estão muito, muito boas. Teresina tem escolas perfeitas. Você pode botar 1000 defeitos no Piauí. Mas a educação no Piauí é boa. É muito boa. A nossa educação e a nossa saúde também. A saúde também. Aquela ali da... paralela Pires de Castro, ali Arlindo Nogueira, né? Ali tem uma unidade, não tem? A gente começou com escola na Pires de Castro. Na Pires de Castro. Que era um curso de português e inglês. Pires de Castro, exatamente. Ainda hoje está lá. É a sede. É a sede. Gente, ali perto do 25BC ali da quadra. Perto do 25BC, mais para frente na Areia Leão tem outro. Na Areolino de Abreu também. E um na Ilhotas e agora no Disseu.
Gilson, eu quero te perguntar uma coisa. Mas eu lhe digo, repito, não pense que o fato de eu cheguei até aqui me garante daqui para frente. Claro. Eu tenho muita humildade com isso. Mas o senhor chegou num quero nível falar. que não tem ninguém, mais nada nesse mundo que lhe quebre, professor. Não existe, pelo amor de Deus. Queria muito que... Eu quero te falar de uma coisa, Gilson, e você está demonstrando isso com calma, com tranquilidade, que é a diferença entre pressa e velocidade. Por exemplo, isso é fato que a gente narra muito na história, um sujeito de 40, 50 anos ia naquele piquezão ali, sabe, César? Tan na corrida. De repente ele é quase que atropelado por um conjunto de 10 jovens que passaram assim numa velocidade terrível. Aí daqui a 30 minutos, tá lá, os jovens estão todos sentados, esbaforidos numa calçada e o senhorzão de 40 É a lebre contra o jabuti. Aí o cara vai dizer, né? amigo, a motivação passa, a disciplina se mantém. Então, eu estou trazendo isso para te fazer uma provocação que é a seguinte, e eu conheço bem a sua história como professor e como gestor, eu conheço mais como professor, porque foi o tempo que a gente conviveu, inclusive, em sala de aula, sempre foi um bom professor, o que não é garantia de ser um bom gestor, ele já disse isso, e tem provado que ou você se esmera, ou você busca a excelência no processo da gestão, tendo uma boa equipe. Eu costumo dizer que ninguém faz nada só, e eu tenho uma expressão que é nossa aqui do nosso trabalho, que é time, todos inspirados por meta de excelência. O seu time é um time muito bom, Gilson? Eu tento me cercar dos melhores profissionais, mas a gente quebra muita cara, Damião. Do nada, assim, é claro que às vezes o cara encontra uma proposta melhor e é natural que ele vá. Isso aí é perfeitamente compreensível. É mercado, né? É mercado. Mas se você não formar um time, como você bem disse aí, você não fica no mercado. Isso eu lhe garanto. Você pode pintar, colorir, botar a tecnologia que você quiser. No dia que faltar motivação, interesse, disciplina, compromisso, isso acaba tudo. Professor, o senhor é o tipo de gestor e professor que se preocupa, né, com o número de aprovações, porque isso virou parece uma válvula, né, parece um medidor. Mas eu lembro também, na época, a gente era bem mais jovem, na época da cobertura dos vestibulares, a gente sabia que tinha curso aqui, o cara passou a vida toda numa escola, só porque foi fazer lá 2, 3 meses, às vezes chamava, pesquisava quem era bom, vem para cá que eu te dou um carro. Né? A gente sabe dessas brigas aí. Né? A gente sabe que é isso. Então, assim, isso... Tinha gente que ia. Isso eu acho que atrapalhava, porque a informação era falsa. Você vendia a sua escola, o seu curso, como um curso que aprovou para medicina tantos, para direito tantos, que, na verdade, né, o currículo daquele aluno era em outra escola, a vida dele foi em outra escola. Eu achava isso triste. Eu achava isso... Teresina tem essa cultura há muito tempo. Teresina tem essa cultura de resultados. Aí você não, Teresina, se você não apresentar resultado, ela vai aos poucos te eliminando. Você tem que ter resultado. Agora, é claro que existem várias formas de você conseguir resultado. Agora, é quando você entrega uma educação de qualidade, a sociedade percebe. O resultado vem. O resultado vem. Professor... César, eu queria, me apropriando exatamente desse exemplo que você deu aí. Sim. Eu lembro bem que as escolas, elas tinham brigas homéricas, clássicas. Eu lembro, sei. Eu vou dar um exemplo de 2 escolas que não mais existem. Alguns proprietários chegaram às vias de fato. Eu vou dar o exemplo de 2 escolas que não mais existem. Eu era professor de uma delas e fui sondado pela outra. Era uma época que, inclusive, a gente vai fazer um programa aqui. Mando aqui um abraço para o meu amigo Juraci, que é professor da Química. A gente vai fazer um programa de reeditar ou editando a geração 90 em Teresina, que são os professores que estavam muito mais no Objetivo, né? Eu estava no Jardim da Infância, né? E aí, César, eu lembro que o Objetivo lançou uma campanha que era assim: o importante não é largar primeiro, é chegar primeiro. Aí o Sinopes, que era o grande concorrente da época, dizia: não é importante chegar, o importante é resultado. Era uma briga dessa.
E aí eu queria te perguntar, assim, Gilson, como é que está o CPI hoje em termos de resultados? Porque a gente tinha, César, qual é o resultado que se espera? É de medicina, é de engenharia, é de direito, odontologia. É Tem verdade. escola que passa muito, mas passa para áreas que não são consideradas nobres, de relevância. Como é que está o CPI hoje nessa trajetória? Olha, de quantos Daniel, anos já, Gilson, o CPI? O CPI tem 31. Rapaz, que legal. É uma escola madura, Tem madura. 31 anos. A gente sempre teve resultado, Daniel. A vida inteira teve resultado. Claro que tem escola que tem muito mais resultado. Sim. Tem escolas de Teresina hoje que tem resultados fabulosos, perfeitos e tal. Mas já existe um outro mercado aí que a gente não está percebendo. Existem escolas que não estão olhando para o resultado porque elas estão no nível assim, tipo assim, tem escola que cobra R$6.000. Um aluno que paga 6 mil, 5 mil na escola, ele não está preocupado em passar na faculdade pública. Tá, não. Porque ele vai para uma particular pagando o que a escola Só continua pagando mensalidade, só que no terceiro grau. É. E também, Damião, queira ou não queira, a escola particular ela tem alguns benefícios que a pública não tem. Sem dúvida. Tá certo? Então nós temos boníssimos cursos aqui em Teresina, nas escolas particulares, faculdades particulares. E o pai ele faz a opção também, por não querer a pública. Tem isso, né? Hoje tem. Por quê? Imagina você pagando 5 mil conto, 6 mil conto por mês numa escola particular. Você vai querer ir para uma escola pública depois, onde o nível está lá em cima, de repente ele vai dar uma quebra? Não vai. Porque antigamente tinha um problema, e a gente sabe disso. Antigamente, há 20 anos atrás, você só tinha universidade para medicina, você só tinha federal. E aí, Na minha época, para qualquer coisa que você quisesse, depois, só tinha federal. hoje tem medicina em pelo menos umas 4 faculdades privadas, né? Que eu acho que tem um nível de excelência já que, como você diz, o aluno só sai do ensino médio e vai para uma faculdade privada para fazer a medicina, que antes ele só tinha federal ou estadual. Damião, tirando medicina, as faculdades particulares têm mensalidade mais barata do que a escola particular. Eu Isso é sei verdade. disso. Isso é verdade. Então ele sabe que vai passar na particular. Por quê? Porque a particular hoje nem vestibular tem mais. A concorrência baixou tanto que tem cursos aí que o cara está na porta. Ei, vem aqui, a gente mais ou tem a menos sua por aí. vaga. É. Professor, vou entrar num tema aqui que já tem rendido aí processos de famílias contra a escola, que é a questão dos alunos com necessidades especiais, né? Deficiência intelectual. Como é que está a sua escola, o CPI? César, a gente tem que estar preparado, porque isso é uma lei, né? Então, ninguém pode negar Mas nada. como é que está seu nível lá de inclusão? Você tem um bom número de alunos? Como é que é feito esse trabalho? Eu não sei entrar nesse mérito, porque eu só sei te contar que hoje nós temos um bom número de pessoas com essa deficiência. Eu não sei se isso sempre teve, hoje se está conhecendo por conta da ciência, da evolução, mas hoje é um número bem significativo. Como é que é chamado? Neurodivergentes. Exatamente, né? Que pessoas têm TEA, né? Que é transtorno de espectro de Mas autismo, o CPI deficiência hoje intelectual. tem uma equipe plural de profissionais, todos para lidar com essas diferentes Exatamente, é isso condições. que... Também nenhuma faculdade prepara a gente para isso. A Sim. não ser que tenha o profissional da psicologia, tá certo? Que a gente tem que contratar para estar lá. O que a gente pode ter? Primeiro é um time de psicólogos que possam ajudar. Orientar, acompanhar e monitorar. Isso aí toda escola tem que ter. Agora, o dia a dia do aluno na sala de aula, a gente não tem muito o que fazer, a não ser botar alguém para acompanhar, alguém para monitorar. Olha, essa alguém coisa, Gilson, eu faço questão de puxar essa conversa aqui, porque inclusive eu estava presente, eu estava numa fila de banco, e eu vi uma pessoa falando do CPI quando ocorreu aquela tragédia de um adolescente atirar num namorado. Sim, sim. E aí ela disse, a pessoa do nada saiu, olha, aconteceu isso. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não tenho procuração. O professor Gilson nem sabe que eu estou envolvido nessa conversa aqui. Mas existem situações que elas literalmente escapam Sim. ao controle do gestor. Por mais que ele seja dedicado, comprometido. E isso foi uma fatalidade, como acontece em tantas outras em vários lugares do país, não é? Gilson, como é que você tratou, como é que você...
O que aquele episódio trágico te trouxe de crescimento como gestor, como gente, como professor, como cidadão? Meu, esse fato foi uma coisa mais dolorosa que eu tive depois, assim, depois disso, só quando eu perdi minha mãe. Porque não tem nada mais de doloroso para a gente, porque um aluno para nós é um filho, pô. É verdade. A gente o recebe com carinho, você nunca vai imaginar que alguém vai entrar na empresa assim, assado. Porque a gente, pelo contrário, você sabe como é o dia a dia de escola. Sim. Mas a escola não poderia e não pode ser responsabilizada numa situação dessa, né, professor? É claro que esse fato não ficou só por isso, ele ainda deve rolar para mais alguma coisa, mas eu te falo, foi muito doloroso. Mas o que me surpreendeu mais ainda é que esse fato aconteceu no dia 4 de dezembro, exatamente no mês das matrículas. E o CPI começou com as aulas com mais de 2.600 alunos. Ou seja, a sociedade confia na escola. Também uma coisa mais importante que você pode imaginar em qualquer mercado é confiança. Credibilidade. Se você não tiver, você não fica em negócio nenhum. Sem dúvida. Então, quando as famílias confiaram em mim, acreditaram no projeto, na história, no que a gente fez, isso me deu uma energia, mas eu confesso a você que foi um fato que só vivendo para você saber o tanto que é doloroso. A gente vê que ainda lhe incomoda muito, só pelo jeito que você fala. É impossível. Todo dia eu lembro, toda hora eu lembro. É uma coisa assim que a gente fica muito preocupado. Você imagina, César, é um negócio assim que não há explicação. Aconteceu. Mas foge ao controle de aconteceu qualquer agora. Como o Damião falou aqui, rapaz. Aconteceu agora em outra escola e eu imagino o sofrimento desse gestor de lá. Imagino o que eles estão passando. Não quero nunca dar opinião sobre isso, jamais. Assim, jamais. Eu só digo assim, estou falando do sofrimento da gente como gestor. A escola inteira, né? É. Porque assim, olha, Gilson, eu vou agora fazer aqui um merchan nosso. Quando nós criamos o podcast, a minha intenção primeira era, e continua sendo, a de restituir à sociedade o que a sociedade me deu a partir dos meus pais, a partir das escolas que eu tive, dos colegas que eu consegui construir como amigos. E a gente se fez professor em Teresina a partir de uma longa trajetória de formação, de reflexão e de estudo, não é? Mas a sociedade nossa, ela é extremamente perversa, ela julga sem conhecer as causas, sem analisar o processo. E é por isso que eu trouxe essa provocação, para a gente, inclusive, refletir sobre aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que não está. E no final das contas, mesmo errado, não se desculpa. Isso. A sociedade não se desculpa. A gente tem casos no Brasil inteiro, rapaz, de escolas que foram fechadas porque gestores, professores foram atacados ou acusados de ser pedófilos, se é isso e aquilo, e não cabe ao final, não tinha nada, e as escolas sofreram traumas terríveis. Então, Gilson, eu queria caminhar aqui para o nosso bate-papo, para finalizar o nosso bate-papo, trazendo uma questão assim: quais são os maiores desafios que o CPI, o Gilson Figueiredo, imaginam ter daqui para frente? O maior desafio que a gente tem mesmo é a própria concorrência, né? Hoje em dia o mercado ele tem muita opção. Esse é o grande problema, porque as coisas mudam muito, né? Você imaginava o centro 10 anos, 15 anos atrás. Bastou uma gestão para acabar com o centro. E hoje, como é que está? Então a gente precisa estar modificando, se inovando, se adaptando. Sabe, a única certeza que você tem hoje é a incerteza. Aliás, na história a gente vê muito. O que mais permanece são as mudanças. Professor, é isso. Me diga uma coisa, falar aqui sobre um fato que incomoda muitos empresários no ramo da educação, que é a inadimplência. O senhor sofre muito com isso? Já sofreu? O que acontece hoje? Atrapalha ainda hoje? Lidar com isso? Atrapalha muito? A inadimplência é um grande problema. Mas o que acontece hoje? Algumas escolas, inclusive a nossa, a gente tem hoje empresas, bancos, financeiras, que lá assumem a tua mensalidade. Sim. E o que ela quer de você? Um percentual. Então, hoje, o que as escolas estão fazendo, Damião? Elas preferem perder uma fatia do que sofrer com a inadimplência. Então, hoje,
tem essa vantagem. Nessa relação, a empresa, o banco, sei lá, é quem vai cobrar o pai. Ele se vira lá com o pai. Gilson. Legal, isso é bom, porque inclusive te tira desse fronte que é desagradável. O pai é um amigo, porque a gente sabe que na relação escola, família, escola, a gente acaba criando vínculos que ficam arranhados, feridos, quando o lance do financeiro entra, não é? E outra coisa, a eficiência, porque isso pode prejudicar a todos. Uma parte está inadimplente, mas a escola pode sofrer tanto, cai a produtividade, a qualidade e acaba atingindo todo mundo. Você ficou muito triste quando você falou desse caso aí, lá, né? Que você disse que lembra até hoje. Mas eu pergunto agora ao diretor, ao CEO, né? Fica mais bacana do CPI. Ao professor. E ao professor Gilson. Nessa trajetória toda, teve mais alegrias do que insatisfações, do que desilusões e decepções? Não. Mais alegrias? Se não fosse as alegrias, eu já tinha desistido do projeto. Mas foram muito mais alegrias. Muito mais alegrias. Ainda bem. Muitos amigos. 31 anos de existência não tem adulta, né? Muitos amigos, muitos ex-alunos que até hoje a gente convive, sabe? Então eu tenho assim... ser professor para mim, como eu disse no começo, é uma coisa que me trouxe muita felicidade. Tanto que eu ainda não consigo ainda ver quando é que eu vou sair da sala de aula. Não, está jovem ainda, rapaz, 42 anos. Gilson, uma vez eu vi uma conversa do Chico Buarque de Holanda com Gilberto Gil, e o Chico perguntou: Gil, o que é que você não fez que gostaria de ter feito? Aí ele disse: a música que você fez. Ele disse: uma música que você fez. O que é que você não fez no CPI ainda, que você gostaria de fazer e tem como meta próxima? Levar o professor Damião para dar aula de história. Não é? Olha aí, não é não? Verdade. Olha aí. Aí é uma meta. Agora, haja dinheiro hoje para pagar o professor Damião. Vai não. Ele já foi lá fazer palestra com a gente. Fazer uma palestra para os professores dele lá. O que eu quero, Damião? O que eu quero é me consolidar no mercado, ter mais estabilidade, mais segurança, para que eu possa ficar mais confortável no mercado de trabalho. E para isso a gente trabalha com empresa, a gente todo dia vive numa ansiedade. Todo dia não pensa que ninguém está seguro 100%, não está. Você vê que fazia pouco tempo escolas que giravam de uma forma não giram mais. Então meu desejo maior é criar estabilidade financeira, mais segurança, ter mais resultados, mais aprovações, e levar uma educação de qualidade, de excelência, transformadora. É a educação que eu posso me orgulhar. Estudei naquela escola. Hoje eu boto meu filho lá. É o maior termômetro que eu tenho. Muito bem, é verdade. Vamos abrir um espaço para um merchanzinho do CPI. Vamos, claro. Temos um site, professor Gilson, do CPI. Eu tenho uma novidade para lançar no mercado, César, que é bem legal. Lance aqui no Pode Escrever, o podcast A gente já começou uma obra muito boa aqui no Disseu, uma obra relativamente grande. Creio que seja uma escola que vai trazer um grande benefício para a turma aqui do Disseu. E a gente já começou a obra. E é provável que a gente possa começar já em 2026, se não, estourando 2027. Mas a obra já está acontecendo. Muito bom. Site, temos CPI. Não é CPI. Colégio é só CPI. Não, colégiocpi.com.br. O Instagram, @colégioCPI. Sim. Muito bem. Eu queria falar a gente está caminhando para o final do programa, mas eu não posso esquecer de um amigo, o professor Edson, continua com você lá na coordenação, Edson de Química. Edson é um grande gestor. Você imagina você ter uma pessoa que você confia demais. O Edson é aquela pessoa que ele se dedica à escola com tanto entusiasmo, com tanta paixão, que as pessoas perguntam se o colégio não é dele. Isso é bom. E é interessante, não é dele porque ele não quer. Porque eu sempre o chamei para dividir comigo e ele ainda não quis. Mas é um grande professor. Acho que o Edson ele é esperto, viu? Não, prefiro ter minhas férias normais, continuar recebendo meus 50 mil reais, não ter dor de cabeça, preocupação. Mas escola, César, a gente tem, falando de professor no começo, Damião sabe que a gente tem muitos bons professores no mercado, Damião. Muitos bons professores. Temos. Em qualquer área tem bons professores. Lamentavelmente, tem também professores ruins. Sem dúvida. Como também tem, no jornalismo também tem. Sim, em todas as profissões. Em todas as profissões. Mas
As escolas de Teresina, eu posso te adiantar que elas evoluíram muito. Evoluíram em tudo. Eu tenho uma outra curiosidade, professor Damião, você poderia até me ajudar aqui também, junto com o professor Gilson, que é em relação aos salários. Como é que é feito essa precificação? Não, a gente sabe que um professor, ele é formado, graduado. Não, ele tem uma especialização, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: todos que estão no mesmo patamar recebem o mesmo salário? Não tem tabela para isso, não. Professor, né? Que nem jogador de futebol. Quem pode muito mais, bem. paga mais. Às vezes você quer um professor Quem exclusivo. é muito bom ganha um pouco mais. Tem professor que é exclusivo. Entendi. Só dá aula naquela escola. Então ele ganha para não ir para outra escola. Porque assim... Teve um tempo, Damião, eu vou contar isso aqui para ti, que as escolas de Teresina, elas brigavam muito, professor. Eu ganhei um carro para não ir para outra escola. Tá vendo? O Cursão me deu um carro para não ir para o Corujão. Certo. Rapaz, esse lance essa coisa do futebol que ele falou, professor, só aqui, porque eu acho que é o melhor exemplo para isso. Porque, assim, 11 jogadores, o que é que eles fazem? É a mesma coisa, jogam bola. Né? Só que tem um jogador que é bom e tem um jogador que é excelente. A gente na educação, César e Gilson, e eu como sou hoje um professor que vive o tempo todo na reflexão sobre a formação de professores, por exemplo, os professores perguntam assim: vocês entenderam? Não é essa a pergunta. A pergunta é: eu me fiz entender? Como vocês entenderam? Você tem uma sala com 20 alunos, cada um entende de um modo diferente. Claro. Então, há muito que ser melhorado nesse processo da linguagem. Então, o que o Gil está colocando é interessante, porque nós fizemos parte de uma geração em que a disputa das escolas por esses determinados profissionais era tão grande que elas chegavam, por exemplo, o objetivo chegou a pagar 60 horas a aula para o professor dar 20. Eu fiz parte desse processo. Eu tenho um bom exemplo aqui ao meu lado, esse cidadão aqui, entendeu? Aí é que está, professor. Tem alguns que se conformam em ser bom, agora tem outros que querem ser os melhores, excelentes, entendeu? Eu acho que isso faz muita diferença. Hoje o Damião é uma pessoa que trabalha por hobby, né? Gosto, mas não precisa mais. Eu não vou ficar falando de cifras aqui, até porque não é razoável, né? Esse mundo é tão perigoso, mas é merecidamente. O Einstein dizia assim: nem tudo que você conta, conta. Tem coisas que você não conta que contam muito mais. Tem mais. coisas que você conta que não conta. Nem tudo que ouve. Né? É verdade. Gilson, nós vamos deixar os microfones do Pode Escrever, o podcast de conhecimento, para suas considerações finais. Já te dizendo que foi um papo muito bacana, muito leve e gostoso, que a gente vai convidar o Gilson novamente para um outro papo. Encerre falando do coração. Vamos lá. Primeiro agradecer, porque aqui eu encontrei um parceiro, um amigo demais, longas datas, César, e você, Damião, que a gente tem o mesmo tempo aí de sala de aula. E fiquei muito orgulhoso aqui de conversar abertamente, sabe, à vontade, me sentir como se não tivesse nada aqui perto de mim, aqui, só nós conversando como se estivesse na mesa de um bar. E eu fiquei muito orgulhoso do convite, da lembrança. Sei que você poderia chamar quem você quisesse, no entanto você me escolheu. Sem dúvida. Certamente porque eu tenho alguma coisa, alguma contribuição que eu já fiz, eu faço, para a sociedade piauiense. De forma que eu estou muito orgulhoso de vir aqui, participar desse seu projeto, encontrar o César, que é um amigão mesmo de muito tempo, e orgulhoso de tudo, né? Saber dividir com você, aprender com você também, e dizer que a educação ainda é o caminho mais curto para o sucesso. Você não tem outro caminho se não for pela educação. É o mais curto e possivelmente o mais seguro. É o mais seguro. Então a gente precisa tomar cuidado com a escola que a gente faz. A educação, sem educação não é transformação de gente, como você sabe. Ou você faz uma educação com responsabilidade, você não fica no mercado, nem pode você vacilar com a educação. Não pode brincar de ser educador. Gilson, geralmente quando a gente convida alguém, e a gente faz como fizemos agora, a gente dá a palavra para ser final, ela é. Mas me veio um fato aqui na memória que eu não posso esquecer de dizer para quem está nos ouvindo e vendo. Você imagina, César, o Gilson, que tem, como eu, como você, uma origem bastante humilde. Veio do interior de União, como ele próprio disse. Aí você faz a seguinte conta, Gilson, é por isso que você está aqui. Você faz a seguinte conta: o Brasil tem 210 milhões de habitantes.
O Nordeste tem aproximadamente 60 milhões de habitantes. O Piauí tem 3 milhões e 100 mil habitantes. Teresina, aproximadamente 800 mil pessoas, 900 mil. Como é que você, vindo do interior do Piauí, de União, humilde, modesto, monta uma escola que está há 31 anos no mercado e é uma escola de sucesso? Então, porque você é diferenciado. É exatamente por isso que eu acho que é importante dar fala a esse tipo de gente, porque é quem inspira, é quem motiva e, sobretudo, é quem é luz. Tem um texto de um cara que tu conhece demais, porque é da tua área, o Érico Veríssimo, que diz assim, olha o que ele diz: espera-se que você, pelo menos, seja luz para alguém. Se você não tiver luz, acenda uma vela. Não tendo vela, acenda fósforo. Não tendo fósforo, seja você a luz. Então você é luz, eu sou luz, o César é luz. É por isso que esse programa aqui, ele quer ser luz também para quem vê, para quem assiste e para quem utiliza lá Muito nas bem. redes sociais. Ele é tudo isso e tem uma coisa melhor ainda. Tem. É meu amigo. Obrigado. Vamos fazer Obrigado aqui por você ter vindo, meu irmão. um brinde aqui, César. Salve, salve.